Hoje, na coluna de Direito, a nossa conversa sobre os direitos das mulheres grávidas. O advogado Paulo Vitor Souto já está aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Vamos falar sobre o momento da amamentação. No que diz a legislação, como é que funciona o direito das mamães? Isso é um direito, Linda, que muitas das empregadas desconhecem. As empregadas não têm ciência de que há um intervalo, 2 intervalos, na verdade, que o empregador tem que conceder durante o período que elas estão amamentando. E o período vai de 0 a 6 meses. Enquanto a empregada está amamentando a criança nesse período de 6 meses, ela tem 2 intervalos de 30 minutos, que podem ser negociados livremente com o empregador, seja de manhã ou à tarde, o horário que for mais confortável para, obviamente, o nascituro. Afinal, o maior interesse é dele. Esses 2 intervalos, eles independem da carga horária? Sim, independe da carga horária. Via de regra, essa carga horária é superior a 6 horas. Certo. Uma jornada, obviamente, que seja metade de 4 horas, via de regra, não terá esses 2 intervalos, mas um deles será concedido. Mas acima de 6 horas, certamente, são 2 intervalos de 30 minutos. Outro direito, além da amamentação, que muitos empregados desconhecem, são a necessidade e a obrigação que a empresa tem de manter creches, no caso de empresas que têm mais de 30 empregadas, não empregados. Se houver mais de 30 empregados, as empresas têm que manter, não necessariamente uma creche, mas um ambiente que comporte e que realmente mantenha as crianças adequadas nessa situação para que as mães possam amamentar. Se por acaso não for possível manter esse ambiente, é possível que haja o chamado reembolso creche. Ou seja, as mães também têm a opção de fazer esse intervalo dentro da empresa mesmo, trazer o bebê até a empresa, ou ela realmente precisa sair para poder amamentar? É possível sim que haja trazer a criança à empresa, desde que haja ambientes adequados. Obviamente não é interessante que as mães tragam as crianças quando não há um ambiente que seja propício para elas. Mas se não houver, é possível que as mães saiam das empresas e vão até em casa cumprir esse intervalo. Agora, com relação ao trabalho insalubre, Paulo, das mulheres, né? Como é que ficou depois da reforma trabalhista? Isso foi um dos pontos, Lindes, mais criticados e contestados da reforma trabalhista. Tanto é que já houve, o que muita gente não sabe, a reforma da reforma. Já houve a modificação após aquela reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 13, uma medida provisória foi editada para modificar e alterar a questão do trabalho insalubre de mulheres grávidas. Antes, pela reforma, seria a regra as mulheres grávidas trabalharem em ambientes salubres. Após essa medida provisória, voltou a ser exceção, para que as mulheres grávidas possam trabalhar em ambiente salubre de grau médio e mínimo. Em grau máximo não é permitido. Ela tem que voluntariamente trazer um atestado médico que comprova a empresa que ela é apta para atuar nessa função. Mudou alguma coisa com relação à estabilidade das mulheres? Por exemplo, o prazo de licença, a questão de demissão, enfim. Mudou alguma coisa depois dessa reforma? Não, Linda. Todos esses outros pontos permanecem do mesmo modo. A licença maternidade de 120 dias, a estabilidade gestacional desde a concepção, ou seja, não é apenas após a descoberta, desde a concepção do nascituro até 5 meses após o parto. Então, todos esses direitos permanecem do mesmo jeito e tem que ser respeitado pelos trabalhadores, pelos empregadores. Porque a gente sempre alerta e sempre deixa uma recomendação. Tudo nessas situações é bom senso. Afinal de contas, enquanto a mulher está grávida, é uma situação excepcional. E a gente ressalta também para as empregadas. Gravidez não é doença, não é motivo para que se falte ao emprego. Mas, obviamente, a empregada de gestante tem a possibilidade de se ausentar quando vai fazer as consultas pré-natal e, inclusive, outras consultas que sejam fora do pré-natal, desde que devidamente comprovadas. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Linda. Obrigado pelo espectador.